Olá, abençoado de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Bom é Louvar a Deus, o canal do pastor Carlos Lessa. E a nossa finalidade aqui, como sempre, é levar até você uma palavra de fé, uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Hoje nós vamos falar sobre a igreja que precisamos ser, baseado no livro da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 12 até o versículo 26. O corpo, ele tem funções. Quero passar essa informação para você. O corpo, ele tem funções diferentes, mas nenhum membro é autossuficiente. Os membros, embora diferentes, não vivem para si, mas para servir uns aos outros. É assim o corpo de Cristo, neste caso a igreja. Nós não vivemos para nós, mas para servirmos uns aos outros. É sobre esse assunto que nós vamos estar tratando aqui com você, ok? Mas antes da gente ir para o assunto, deixa eu te informar duas coisas importantes. Primeiro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, acionar aí o sininho das notificações e compartilhar os nossos vídeos. Fazendo isso, o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e vai estar indicando para muitas outras pessoas também. E com isso vamos estar abençoando outras pessoas e, consequentemente, você vai estar nos ajudando a crescer aqui no canal, tá ok? Então, deixe o seu like, acione aí os sininhos das notificações e se inscreva no nosso canal. A outra coisa que eu quero passar para você é que este vídeo que você vai assistir agora, ele foi gravado no templo da Igreja Batista Sinai, em Renovação Espiritual, Centro Estrada Boa Esperança, número 250, no Jardim Estrela d'Alva, em Santa Cruz. Nós pastoreamos ali, seria um prazer receber você conosco, tá ok? Então, vamos para o vídeo logo após a nossa vinheta. Sabe sobre o que eu quero falar hoje com vocês? A igreja que precisamos ser. A igreja que precisamos ser. Quem é a igreja aí? Diga glória a Deus. Isso. Só que nós precisamos ser igreja. E como é a igreja que você precisa ser? Como é que é? Como é que você tem que agir como igreja? Quais são os fundamentos que você precisa ter para viver como igreja que você diz que é? Será que você, sendo igreja, vive como igreja? Só é isso que a gente vai estar tratando aqui nesta noite. Eu quero que meus amados, meus queridos, coloque lá no quadro para toda a igreja ler, amém? No livro de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, o versículo 12, e vamos lendo aí. Eu não sei onde vou parar não, vamos lendo. Mas eu queria que vocês ficassem de pé para a gente ler lá, amém? Queria que vocês, em reverência à palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, olha lá, ó. Vamos lá. Porque, assim como o corpo é um, e tem... Deixa eu pedir uma coisa para os irmãos. Preste bem atenção na leitura. Eu sei que não é escola dominical, é uma ministração. Mas preste bem atenção na leitura. Fica ligadinho para você entender o que Deus quer tratar contigo nesta noite, amém? Vamos lá. Porque... assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres,
e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns para com os outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele até aqui. Querido Deus e Pai, lemos Tua palavra, Senhor. Aplica, Deus, em nossos corações e fale conosco, Senhor. Venha nos impactar. Tu tens falado conosco de forma tremenda e gloriosa. Que hoje seja mais um dia que venhamos desfrutar, Senhor, dos Teus ensinamentos e das Tuas orientações. Pai Santo, seja conosco, usa-me conforme a Tua vontade. Abençoa, Deus, e prepara o coração do Teu povo para receber a Tua palavra. Repreenda, Senhor, todo bloqueio, toda ação do mal, toda obra maligna, Pai, Tu joga por terra e nos conceda liberdade para ministrar a Tua palavra, Senhor. É o que eu lhe peço, Deus, com gratidão, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Concorda comigo aí, diga amém, diga aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Qual é o tema, irmão, que eu falei aqui? Quem lembra aí? A igreja que precisamos ser. Vamos lá. 1, 2, 3. Qual é o tema? Oh, glória. Mas antes da gente entrar na ministração, eu quero definir o que é a igreja para você. A gente falar sobre o tema aqui é fácil. De repente você não tem conhecimento do que é igreja. O que é eclésia? Que nome feio, que palavrão é esse, pastor? Que negócio é esse, pastor? O que é isso? Amém? Eclésia significa os chamados, de dentro para fora. Igreja, vamos definir? Igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes em todos os tempos. Olha o verbo. É o verbo? Verdadeiro. É verbo? Não, não é verbo não. Isso não é verbo não. É uma palavra. De todos os verdadeiros crentes. Amém? Igreja é um grupo de cristãos professos em Jesus Cristo, batizados em nome de Jesus e organizado com o propósito de fazer a vontade de Deus. Isso é igreja. Isso é igreja. Igreja é como uma cidade em construção. E essa cidade já está em construção há mais de 2000 anos. E ainda não está... Não, eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não posso falar. Eu ia dizer que
ainda não está nem perto de concluir a construção. Veio dizer isso. Mas de acordo com a circunstância, de acordo com a situação que a gente vive hoje, eu acho que está bem perto dessa construção concluir, onde nós vamos chegar até o topo, aleluia, até a presença do nosso Deus. Aí quando chegarmos lá, aí essa construção encerrou. Amém, irmãos? Mas enquanto isso, a igreja ela está em construção. E quem é o alicerce dessa construção? Jesus. Jesus. Amém? A igreja ela está continuamente em processo. Cantaram um hino aqui agora há pouco, falando sobre renovo. O que eu quero é renovo. Não é isso? Renovo me dá a ideia de algo que está sempre em renovação. A igreja ela só vai estar pronta quando ela chegar na eternidade. Porque enquanto a igreja estiver aqui nesta terra, ela está em processo de renovação. É por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele sempre nos ensinou a orar de forma constante. Ele diz assim, orai incessantemente, ou seja, sem cessar. Então nós temos que consagrar a nossa vida dia após dia. Nós temos que renovar a nossa aliança com Deus todos os dias. O nosso irmão veio aqui à frente, o Amarido, disse que ele ora 3 vezes por dia e queria orar mais. Pois é, isso chama-se renovação. Isso chama renovar a cada dia a sua aliança com Deus. E só quem faz esta renovação é a igreja. Quem busca esta renovação é a igreja. Porque a igreja de Cristo, ela sente a necessidade de estar renovada para continuar a sua caminhada. Que se não tiver a vida renovada, ela automaticamente ela vai se esfriar. E nós temos o inimigo que está, diz a palavra, né? Rodando ao derredor, buscando um desavisado para poder tragar. Buscando a quem possa tragar, mas por graça e misericórdia ao nosso redor, diz a palavra de Deus que estão os anjos do Senhor, porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem vamos lá, irmão, e os livra. A igreja de Jesus. A igreja de Jesus, irmão, segundo 1 Coríntios 5, diz que ela é sem mancha, sem mácula e sem ruga. Lá em 1 Coríntios diz que ela é a igreja pura. No livro de Tito 2,14, se não me foge aqui a memória, eu quero ler com vocês. Acho que é Tito 2,14. Eu não posso começar a falar que Jesus começa a dar os versículos que não está no contexto aqui, pastor. É assim. Aí vai vindo assim. Pode começar a falar. Aí vem vendo, não está aqui, está anotado, mas isso aqui não está anotado. Tito 2. Aqui, 2,14. Tito 2,14 diz assim, o qual, Jesus Cristo, né? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas. Quem é esse povo, irmãos? Quem é esse povo, irmãos? É a igreja. No livro de 1 Pedro, capítulo 2, 9, mais uma. O que diz lá em 1 Pedro 2, 9? Que nós somos a nação santa. Olha, nós somos santos. Nós somos o povo adquirido. Vamos ler? Vai lá, coloca aí. 1 Pedro 2, 9, já está lá.
mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é esse povo, irmãos? É a igreja. É a igreja. E você é a igreja. Você disse. Você falou que você é a igreja. Aleluias. Vamos lá. A igreja, já falei para os irmãos aqui, ela está continuamente em processo. É uma noiva sendo preparada para o seu noivo, Jesus. Igreja é você, o salvo, o crente professo, que tem Cristo como o seu único Deus. Portanto, onde estiver um cristão, aí está a igreja do Senhor. Aonde você estiver, você está representando, aleluia, aonde você estiver, você está representando o céu, tu está representando a presença de Deus, você está representando, irmãos, a cidade santa, a cidade celestial, aonde tu estiver, porque como igreja que você representa, aleluia, o céu, porque aqui nós somos forasteiros, a nossa cidade santa é o céu, estamos aqui apenas, aleluia, para representar Jesus Cristo. É onde estiver a igreja do Senhor, ali está a presença de Deus, e você é a igreja. Você é a igreja. Escute, vamos entrar no texto agora aqui. A igreja que precisamos ser. Depois de tudo isso que a gente já colocou aqui, amém, vamos entrar aqui no texto que nós lemos. O apóstolo Paulo, ele é uma referência muito grande no cristianismo. E ele, escrevendo a sua primeira epístola aos Coríntios, ele vai destacar, dentro do texto que nós lemos aqui, ele vai destacar 3 características da igreja. Preste bem atenção nisso. 3 características da igreja. Primeiro, a unidade. Segundo, a diversidade. Terceiro, a mutualidade. Então essas são as 3 características que a igreja tem que ter. Não sei se você tem. Se não tem, você vai aprender hoje a esse respeito aí. Depois que ele alerta a igreja de Coríntios para o fato de divisão internas na igreja, está lá no capítulo 1 até o capítulo 4, depois que Paulo alerta a igreja a respeito da divisão que havia entre eles, depois que ele alerta a respeito dos problemas morais, no capítulo 5, ele vai falar também em Coríntios a respeito de contenda entre os crentes, no capítulo 6, ele vai falar também de problemas familiares, lá no capítulo 7, ele vai falar da falta de compreensão sobre os limites da liberdade cristã, capítulo 8 e 10, ele vai falar também sobre a incompreensão e indisciplina na celebração da ceia no capítulo 11. A gente fala muito sobre isso aqui. Depois que ele deu todas essas orientações, o apóstolo passa a tratar sobre dons espirituais e a maneira pela qual os membros devem tratar uns aos outros, lá no capítulo 12. Então, em todos esses capítulos aqui que eu citei para os irmãos aqui, o apóstolo Paulo trata de todas essas coisas, e no capítulo 12 ele vai tratar de como, aleluia, de como os membros, de como a igreja deve tratar uns aos outros. Como igreja que somos. Com isso, a gente vai destacar as três características que eu citei aqui para os irmãos. Primeiro, a unidade. A unidade. Coloca para a gente aí no capítulo 12, verso 12 e 13 de 1 Coríntios. Coloca aí. Porque, preste bem atenção, queridos, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo,
quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém? O corpo, irmãos, é um, mas tem muitos membros. O corpo é um, mas é cheio de membros. Fica ligado nisso. Cheio de membros. Os membros, embora muitos, todos são diferentes. Nenhum é igual ao outro. Todos os membros são diferentes. Glória a Deus. E fazem parte, ainda que eles sejam diferentes, eles fazem, entretanto, parte do mesmo corpo. Os membros de um corpo cooperam uns com os outros, ao invés de guerrear, de ficar batendo de frente. Vamos pegar o nosso corpo. Nosso corpo. Uns cooperam com o outro. Se o calcanhar do nosso pé coça, quem é que vai lá coçar ele? A mão. Hein? Se o ouvido deu algum problema, ó o dedão aqui, ó, para coçar. Você come através da boca, que é o membro, que vai sustentar os outros membros que você tem por dentro. Se arrancar os teus olhos, tu vai tropeçar e dar cabeçada na parede. Isso significa que os membros, ainda que diferentes num corpo, mas um contribui com o outro. Preste atenção, querido. Amém, igreja? Um ajuda o outro. Um interage com o outro, ao invés de guerrear. Os membros protegem uns aos outros, ao invés de ferir uns aos outros. A pessoa, eu pegar a mão, pegar e furar o olho. Já pensou que situação complicada? Um protege o outro. Amém? Todos os membros trabalham para o corpo, vivem para servir o corpo. Cada membro tem o seu valor e cada um é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Se tiver um membro com problema, o corpo não vai funcionar direito. Esses dias aí eu estava com uma dor aqui na perna, que eu sentava na cadeira quando ia levantar, estava todo torto. Apenas um membro estava com problema, mas todo o corpo sente. Apenas um membro estava doente, mas todo o corpo sente. Apenas um membro estava com problema. Ai, se você entendesse isso, irmãos. Apenas um membro está com problema, mas o corpo sofre. Por isso que ele escreveu e colocou ali: assim é Cristo, com a sua igreja. E nós falamos que somos igreja. Nós falamos que pertencemos ao corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, mas nós somos o corpo. E o corpo, ainda que muitos membros, e todos os membros diferentes um do outro, se ajudam mutuamente, irmão, é o que nós precisamos fazer. É o que nós precisamos fazer. Amém, queridos? Vocês estão quietinhos? Aleluia. Não pode haver indiferença. Vou falar uma coisinha aqui para vocês rir. Vou falar. É para ilustrar o que é a igreja. Quando você vai no banheiro fazer a sua necessidade fisiológica, se não tem a mão, hein? Hein, mamãe? Quando senta lá que solta o número 2. E depois? Dá o cachorro? Vai fazer isso, mas não vai mesmo. Olha só, irmão, que situação que a gente fica.
Olha como é importante os membros. Os menos favorecidos são importantes, irmãos. Dá glória a Deus por isso, irmãos. Dá glória a Deus, querido. Cadê o glória, irmão? Não estou ouvindo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Cadê, irmão? Não estou ouvindo. Cadê? Não ouviu, Juninho? A igreja dá um glória. Dá um glória aí, irmão. O menos, aquele que você acha que não tem nenhum valor, ele é importante no corpo, irmãos. Quantas vezes a gente quer menosprezar uma pessoa dentro da igreja? Quantas vezes a gente se posiciona como indiferente na igreja, irmão? Quantas pessoas vendo de nariz em pé? Dependemos um dos outros, filhos. Para com isso. Vamos nos ajudar mutuamente. Vamos nos abraçar mutuamente. Aleluia. Deixa eu ir, porque senão eu me perco. Começo a falar, irmão. Aí o negócio aqui fica estreito, né? Vamos lá. Aleluia. Cada membro tem seu valor. E cada um é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Todos nós, diferentes membros do corpo, seja judeu, gentio, rico, pobre, doutores ou analfabetos, homens ou mulheres, jovens ou anciãos, fomos batizados pelo mesmo Espírito, no mesmo corpo. Somos uma unidade, somos um só corpo, uma só família, um só rebanho, uma só igreja. É o que somos. É o que somos. Aleluia. Em segundo lugar, eu falei sobre a unidade. Vamos falar sobre a diversidade da igreja. Está lá no versículo 14 até o 24. Coloca para a gente aí. 12 e 14. A diversidade. Vamos lá. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 15. Se o pé disser... porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Preste atenção nessa leitura aí. Depois eu vou explicar. Vamos lá. 16. E se a orelha disser porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda à cabeça, aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. O que nós aprendemos com isso aí? Depois que o apóstolo Paulo trata da unidade do corpo, o apóstolo Paulo passa a falar sobre a diversidade dos membros. Diversidade dos membros. No corpo os membros são diversos, mas são... No corpo os membros são diversos, mas não são descartáveis. Têm funções diferentes, mas nenhum membro é autossuficiente. Os membros, embora diferentes, não vivem para si, mas para servir uns aos outros e trabalhar para o bem do corpo. Todos os membros do nosso corpo trabalham em prol do corpo. Tudo que acontece no nosso corpo, todo o funcionamento que o nosso Deus colocou no nosso corpo é em função de ajudar-se mutuamente. Tem rins, tem fígado, tem intestino, tem baço, tem mais o que? Vesícula. Cada um tem a sua funcionalidade. E se um não funcionar bem, o corpo está mal. O corpo está mal. Vai dar um problema sério. Assim é na igreja.
Por isso que o Senhor, Ele compara a igreja como o corpo de Cristo, que são muitos membros, só que cada um tem a sua funcionalidade. Hoje pela manhã, nós falávamos sobre a situação de Moisés, Miriam e Arão. Moisés era o líder, Arão o sacerdote e Miriam a profetisa. Cada uma dessas pessoas, cada um tinha a sua função. Mas aí Miriam resolveu querer tomar a função de Moisés. Olha só. Aí o que vai acontecer, irmãos? Vai dar problema. Porque se cada um tem a sua funcionalidade, por que querer a função do outro? Você já tem a sua. O corpo funciona assim. Cada um tem a sua função. E se tem a sua função, se tiver com problema, vai trazer problema para o corpo. E cada um desses membros trabalha em função do corpo, para o bem funcionamento do corpo. Para o corpo funcionar bem, cada um deles tem que funcionar direitinho. Se a diaconisa Ivone funcionar bem como membro desse corpo aqui, a tendência dele é crescer. Aí o Christian, a Eliane, né? Ali a diaconisa Cleoneide, Washington, o Juninho, Sueli, o Gerbe, a irmã Hilda, José, ali o Emanuel, a sua esposa. Se cada um trabalhar nesse corpo, cumprindo a sua função, a gente nunca vai ter problema. Ninguém vai ter inveja de ninguém, ninguém vai ter ciúme de ninguém, porque como membro você vai trabalhar realizando aquilo que Deus propôs a você a fazer. E você fazendo tudo direitinho, a tendência é o Senhor ir acrescentando vidas a esse corpo. E o corpo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até chegar à estatura de varão perfeito. Até aquele dia quando nos encontramos com o Senhor na glória celestial. Cada vida que entra, cada membro que entra, que faz parte desse corpo aqui, é um tijolinho que nós vamos colocando na construção da casa, até que ela chega ao topo, até que esteja completo. Amém, igreja? Você é a igreja do Senhor Jesus. Quem é a igreja aí? Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus, vai. Vamos lá. Nessa diversidade, existem dois perigos que devem ser evitados. Dois perigos. Dois perigos, irmãos, que tem que ser evitados. Nessa diversidade. Primeiro, vamos lá. Complexo de inferioridade. Tem gente que tem complexo de inferioridade. Fazer? Hoje mesmo tivemos uma batalha com uma pessoa aqui na igreja. Não, mas se eu fizer, o que vão falar de mim? O que vão dizer? Complexo de inferioridade. Eu não consigo. Não, isso eu preciso. Não, as pessoas vão falar o quê? Logo eu, na frente, fazendo isso, fazendo aquilo, pela complexo de inferioridade. Isso é um problema. Vamos lá. O pé, olha o que dentro do corpo, o que ele diz? O pé não pode dizer a mão. O pé não pode dizer a mão, porque não sou mão, não sou do corpo. Pegou aí o complexo de inferioridade? Eu não tenho valor nenhum. Eu sou o pé, piso no chão, na lama, eu não sou mão. Então eu não sou do corpo. Olha, complexo de inferioridade. Eu não sei pregar, eu não sei ensinar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então para que não sirvo para nada? Isso é um problema sério. Complexo de inferioridade. O ouvido não pode dizer o olho, porque eu não sou olho, não sou do corpo. Porque se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Os membros do corpo não disputam preeminência. Os membros do corpo não disputam preeminência. Não existe primeiro. Não existe o maior. Não existe o melhor. Na prateleira de Deus,
Há quem diz aí que existe vaso de ouro, vaso de prata e vaso de bronze, né, irmãos? Mas na prateleira de Deus só existe vaso de barro. E só existe uma prateleira, não tem 2, 3 e nem 4. Porque todos fazemos parte de um só corpo. Amém, igreja? Então ninguém pode se autodiminuir e nem ninguém pode se autoexaltar. Ninguém, não existe, não tem pastor que seja doutorado lá, que tenha canudo do jeito que ele tiver, ele não pode. Ele não tem esse direito, Deus não deu esse direito para ele. Ele pode ter um carro importado que custa 600 mil reais, ele pode ter uma mansão na Barra, onde quer que quiser, mas ele entrou aqui dentro, ele é igualzinho a qualquer um de nós, irmãos. Pode chegar aqui o presidente da República, o Lula, ele vai sentar aí, ó, e vai assistir o culto e ouvir a palavra de Deus. É o que vai acontecer com ele. Não vão colocá-lo no púlpito, não vão colocar em lugar de destaque, até porque a própria palavra de Deus nos ensina assim, nos ensina dessa forma. Então, irmãos, não existe superioridade e nem inferioridade, porque todos somos um só. Amém? Somos a igreja do Senhor. Eu sou a igreja, você é a igreja. Somos a igreja do Senhor. Não se inferiorize. Não se diminua. Não se menospreze. Não abaixe a sua cabeça. Não sinta o menor. Não faça isso. Porque acabamos de aprender aqui que o menor é o mais honroso. Porque Deus, Ele exalta o humilde, mas abate aqueles que se exaltam. Aplaudam a Ele por isso, irmão. Graças a Deus. Oh, aleluia! Vamos em frente. Meu Deus do céu. Oh, Jesus. O segundo período, já até falei aqui, irmãos, é o complexo de superioridade. Eu sou tal, eu sou o cara, não tem cabelo branco comigo. Não adianta, porque eu sou camarada. Meu carro é 0 quilômetro e a minha casa é na beira do rio. É lá na beira do rio. Hein, irmão? Não sei porque a Camila está rindo tanto. Pois é. Mas eu estou aqui na minha simplicidade pregando a palavra para vocês. Amém, irmãos? Então não se menospreza por causa de nada. Não existe nada, aleluia, que sobrepõe o poder e a glória do nosso Deus, irmãos. Aleluia. O meu Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Se Ele quiser fazer eu rico, Ele faz a hora que Ele quiser, no dia em que Ele quiser. Mas aprove a Ele me deixar na situação em que eu estou. Paulo disse: eu tenho um espinho na carne. Jesus, me cura, por favor. O que o Senhor falou para ele? Paulo, tu és meu amado, eu gosto tanto de você, mas a minha graça te basta. Ponto final. E tem gente querendo ser tanta coisa. Tem gente querendo ser tanta coisa. Quem somos nós? E o que somos? Paulo escreveu e disse: nada sou e nada tenho. Se sou ou se tenho alguma coisa, é pela misericórdia do Senhor. É pela graça, é pelo amor de Deus. Não tem nada. Agora, tem uma coisa que eu tenho e que você também tem. E que ninguém tira de mim, nem Deus tira de mim. Nem Deus. É a minha salvação. Ele me deu. Ele me deu. Ele falou assim: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. É meu.
diz o Senhor nosso Deus, é meu. Então nós pertencemos ao Senhor, irmão. Oh, aleluia! Aleluia! Terceiro ponto, vamos lá. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! A mutualidade da igreja. A mutualidade da igreja. Foram 3 que nós falamos, a unidade, a diversidade e a mutualidade. Agora vamos falar sobre a mutualidade. Capítulo 12, versículo 25 e 26, 2 versículos apenas. Coloca aí para a gente ler. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está incomodando os irmãos nesta noite. Está tratando com os irmãos. A palavra de Deus, ela vem nos impactar. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidados uns dos outros. Cuide de mim que eu vou cuidar de você. Me abraça que eu vou abraçar você. Amém? Aleluia. 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se tem um membro enfermo na igreja, toda a igreja sofre. Se tem um membro doente, toda a igreja sofre. Irmão, se isso não acontece, não tem crente aqui. Se você não sente com o sofrimento do teu irmão, pelo amor de Deus, tem que se converter. Vou fazer um apelo aqui para você. Para você se converter a Cristo. Não, mas aí cada um cuida da sua vida. Eu cuido da minha vida e cada um cuida da sua e Deus de todos. Se existe um princípio de Deus, é esse, o amor. Estamos numa época em que, até para se contar um testemunho na igreja, tem irmãos que não conseguem, não conta, porque tem medo, porque alguém pode invejá-lo. E muita gente entrou por esse caminho maligno, nocivo e diabólico. Deus me deu uma bênção, ganhei aí uma casa, ganhei um carro, ganhei uma causa na justiça de tantos anos. Deus abençoe, eu ganhei. Não conta. Porque ao invés da igreja se exaltar com o irmão que foi abençoado, tem gente que baixa a cabeça, fica com inveja. Eu não ganhei nada. Só ele que ganha. Lembra de Miriam? Deus também não fala por nós? Deus também não fala por mim, por você, ou Arão? Só com ele? Olha só. A gente prega aqui que o testemunho edifica, não é verdade? Não é assim que a gente prega? O testemunho edifica. Se eu ganhei uma bênção, eu conto. Se aconteceu um milagre, eu conto. Para quê? Para edificar a fé do nosso irmão. Para edificar a fé do irmão. Mas eu conto a bênção assim. Não fala nada não, porque o diabo não pode ouvir. Não fala não, porque senão o diabo vai ouvir. Do sapatinho. Não conta não. Isso é sério. Isso é muito sério, irmão. Nós somos a igreja de Jesus. Esta é a igreja que precisamos ser. Uma igreja coesa. Uma igreja que vê o problema dos outros. Uma igreja que sofre com o irmão a sua dor, que sente. Porque o pastor, eu não sei se os irmãos sabem, mas o pastor sofre. O pastor pelas madrugadas, 1h da manhã, está conversando com a pastora. Poxa, fulano não está legal. Beltrano não está bem.
fulana está meio estranha. Ela está meio esquisita. Tem que orar por ela, tem que conversar com ela. Tem que chamar para um papo, tem que chamar para um diálogo. Porque a gente percebe que a pessoa não está legal. Aí pela madrugada dá o joelho lá. Às vezes deita na cama e está lembrando, está pensando. A irmã fulano, a irmã ciclano, não sei se você pensa assim. Não sei. Mas eu me preocupo. A gente ora em favor. Essa aqui está sempre fugindo, esse casal aqui. Mas a gente está sempre ligando para lá. O que houve? Qual o problema? Não, mas está sempre ligando. Não, pastor, eu vim em Minas. Eu estou em Minas. Ah, tá. Não falou nada, não disse nada. Então, irmãos, é o nosso trabalho como pastor. É cuidar. Agora, isso precisa acontecer entre os irmãos. Será que você sente quando um não vem à igreja? Será que você percebe quando o irmão falta à igreja? Você é capaz de chegar na segunda-feira e ligar para ele: irmão, ontem senti sua falta aqui, o que houve, tudo bem? Você faz isso? Esse é o trabalho da igreja, irmão. A igreja unida, a igreja coesa, a igreja diversificada, a igreja que com muitos membros, diferentes, mas com uma visão só, que é o reino, que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa meta, essa é a nossa visão. E a igreja, se nós não trabalhamos assim, é complicado. É complicado. Não gosto de incomodar ninguém. Bem, se eu não gosto de incomodar ninguém, significa que eu também não gosto de ser incomodado. Não quero que ninguém me perturbe. Para que ninguém me perturbe, eu também não perturbo ninguém. Então me deixe em paz. Só que não é assim. Não é mais eu. Somos nós. É um povo. É o povo que vai morar no céu. E nós vamos morar no céu como igreja, irmãos. Amém? Vamos lá. Nossas diferenças como membro do corpo não devem estimular a divisão da igreja, mas a mútua cooperação. Devemos cooperar uns com os outros em vez de lutar uns contra os outros. Devemos proteger uns aos outros em vez de ferir uns aos outros. A dor de um membro deve ser a dor dos outros membros também. Ao mesmo tempo, as alegrias de um membro devem ser a celebração de todos os outros membros. Nós temos que celebrar a bênção de cada um dos nossos irmãos. Consegui uma porta de emprego. A igreja dá glória a Deus pela bênção do irmão. Eu alcancei uma graça do Senhor. A igreja glorifica o nome do Senhor. Mas eu estou triste. E a gente fica triste também. A palavra ensina dessa forma: alegrar-se com os que se alegram e chorar com os que choram. Choram junto. O próprio Jesus chorou quando ele entrou lá, que viu o povo tudo chorando porque Lázaro estava morto. No capítulo 11, versículo 35 de João, vai dizer: Jesus chorou. E as pessoas que estavam ali diziam assim: vejam só como ele o amava. Vejam só. Nós pregamos muito que temos que amarmos uns aos outros. Falamos muitos em amor, irmão, mas cadê? Falar é bonito, é fácil. A expressão é linda, é maravilhosa. Amor, amor, amor. O mundo fala de amor o tempo todo. O mundo fala de amar o tempo todo. Na televisão a mulher ama o homem, agora daqui a 10 minutos já deixou de amar, está apaixonado pelo outro. Está louco pelo outro. É assim, lá fora é desse jeito. A menina está perdidamente amando um rapaz aqui, ó. Aqui, ó. É quando vira as costas: meu, eu te amo, eu não sei ficar sem você, o outro. O outro. Mas assim,
Só que o amor, no que diz respeito ao reino de Deus, não é o amor ágape, é o amor de Deus que constrange os nossos corações para que a gente possa cuidar uns dos outros, abraçarmos uns aos outros, conduzir uns aos outros, amém, igreja? Se vermos que está em perigo, vamos lá ajudar para que não caia. É assim que a palavra nos ensina, irmãos. Como igreja que somos, irmãos, coloca aí para o último versículo para a gente terminar. Como igreja que somos, irmãos, nós temos que estar baseados no livro de Mateus, capítulo 5. Coloca aí para a gente ver aí, capítulo 5 de Mateus, para a gente terminar. Versículo 13 e 16, ali ó. Vós, igreja, olha o que você é. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois, o que vocês são, irmãos? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Vocês são a luz do mundo, não pode ficar escondido, não pode se recolher, não pode se ocultar, não pode ficar debaixo da mesa, debaixo da cama. Como luz, vocês têm que estar no velador para iluminar. Vão ser apedrejados, vão ser escorraçados, vão falar mal de você, vão falar um montão de besteira, mas não importa. O teu papel é iluminar esse mundo de trevas. Vamos lá, irmão. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá luz a todos os que estão na casa. Você reflete a luz de Deus. 16, para terminar. Assim, irmãos. Vamos ler junto, vamos lá. Vamos ficar de pé para a gente ler junto esse versículo aí. Vamos lá. Numa só voz, hein? Eu vou falando e vocês vão repetindo bem forte. Vamos lá. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Assim resplandeça a tua luz.